E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lameck e hoje nós vamos continuar falando sobre as equações do segundo grau, algumas definiçõezinhas para complementar o nosso assunto que nós iniciamos na nossa aula anterior. Mas para isso nós vamos revisar um pouquinho algo que nós já vimos na aula passada, que é a forma geral e a fórmula geral. Gente, a forma geral é a forma como uma equação do segundo grau tem que se comportar para que, assim que a gente bater o olho nela, a gente saber identificar que ela é uma equação do segundo grau. Para isso, ó, a forma geral de uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, uma equação de segundo grau, nesse formato aqui, a gente vai facilmente identificar os coeficientes A, B e C. E lembrando que o A é quem está acompanhado do x ao quadrado. O B é quem está acompanhado do x. O C não tem incógnita, ele é o termo independente. E igual a zero mostra para a gente que todo mundo está no primeiro membro, ou seja, não devo ter nada no segundo. E olhando para essa equação que nós temos aqui como exemplo, vocês já percebem que tem coisa errada. Essa equação ela não está na forma geral. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de tudo é colocar ela na forma geral. Então, veja, esses termos aqui, 2x2 mais 2x, eles estão no segundo membro, eles têm que ir para o primeiro membro. No primeiro membro, eu já tenho 4x2 mais 7x mais 3. E agora, o 2x2 que está somando vai vir para cá subtraindo. E o 2x, que também está somando, vem para cá subtraindo. Tudo isso agora vai ficar igual a zero, porque não tenho mais nada aqui no segundo membro, beleza? Mas, na forma geral, você vê que só tenho 3 termos. Então, para isso, eu vou ter que juntar aqui, ó, nesses 5 termos, ver quem é semelhante de quem, para juntar e ficar uma coisa só. Então, primeira coisa que eu observo, ó, 4x2, ele é semelhante do menos 2x2. E aí eu faço a conta, ó, 4 menos 2 vai dar 2x2. Agora, ó, 7x e menos 2x ó, são semelhantes também. Sinais diferentes subtrai. 7 menos 2 dá 5x. E como o 7 é maior, sinalzinho ó, dele na resposta. E o mais 3, que é um número, termo independente, no caso, né? Não tem nenhum semelhante a ele, eu só repito aqui, igual a zero, e pronto. A minha equação agora está na forma geral e quando isso acontece, eu posso encontrar os coeficientes A, B e C. O A, nesse caso, é o 2, o B é o 5 e o C é 3. Agora que nós temos os coeficientes, vamos para as fórmulas. Primeiro a fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, ó, vamos substituir as informações. O B é 5, ó, 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 3. Fazendo essas continhas, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, e não 5 vezes 2, que dá 10. Cuidado com isso. E 4 vezes 2 dá 8, mas vezes 3 dá 24. E fazendo a conta do 25 menos o 24, eu obtenho, ó, delta igual a 1. Gente, só para relembrar, quando o delta é 1, a gente tem duas respostas, duas raízes reais, duas soluções. Sempre que o delta for um número maior do que zero, sempre que for um número positivo, eu terei duas respostas, duas raízes, duas soluções. Se o delta der igual a zero, então eu terei apenas uma resposta, uma raiz real, uma única solução. Agora, se o delta for um número negativo, ou seja, menor do que zero, então eu só terei, aliás, eu não terei nenhuma resposta, nenhuma raiz real para a minha equação. Beleza? Pronto. Agora que eu já tenho ABC e delta, vou para a fórmula do x, que é menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, ó, substituindo aqui as informações, então terei ó, menos b, o menos é da fórmula e o b é 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta deu 1, né? Então, raiz quadrada do 1. Dividido por 2 vezes a. O a deu 2. Pronto. Agora que eu substituí as informações, vamos calcular o que tiver para calcular aqui, né? Então, o menos 5, ó, não tenho o que fazer com ele por enquanto.
mais ou menos a raiz quadrada do 1, que é 1, e 2 vezes 2 dá 4. Lembra que a partir de agora a gente vai dividir o x em x1 e x2. O x1 ele vai ser o quê? Vai ser o menos 5 com o mais 1 dividido pelo 4. E o x2 vai ser o menos 5 com menos 1 dividido por 4. Vamos ver o que é que vai dar aqui no x1. Menos 5 e mais 1 tem sinais diferentes, então subtraio. 5 menos 1 dá 4, e como 5 é o maior, sinal de menos. E aí, para finalizar, divisão aqui. Menos com mais dá menos, e 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu encontrei aqui uma raiz real. A segunda, aqui, menos 5 e menos 1, sinais iguais, eu somo. 5 mais 1 dá 6. Como 5 é maior, sinal de menos. E quando eu vou dividir por 4, gente, isso aqui não é uma divisão exata. Então, o que é que eu posso fazer? Ou trabalho com número decimal, ou simplifico a minha fração. Lembrando que aqui eu tenho um número negativo e embaixo está positivo. Então, faço um jogo de sinal para deixar um único sinal. Menos com mais dá menos. E se você lembrar da nossa aula de frações, nós falamos sobre simplificar frações. Então, eu vou dividir essa fração, tanto no numerador quanto no denominador, por um mesmo número e encontrar uma fração simplificada, ou seja, uma fração que vale a mesma coisa, uma fração equivalente, só que com numerador e denominador menores. Se eu dividir essa minha equação por 2, essa fração por 2, 6 dividido por 2 vai dar 3, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, menos 3 sobre 2 é a outra raiz real, certo? O outro valor que corresponde a esse valor de x, beleza? Então, os valores de x que satisfazem a essa equação ou o x é menos 1, ou o x é menos 3 sobre 2, ou menos 3 meios, beleza? Pronto. Agora, vamos ver aqui, gente, uma situação onde a gente tem que montar a nossa equação. Por exemplo, olha o que é que essa questão me diz. O quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a 35. Quanto Carlos possui? Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que pegar essas informações que estão na nossa língua portuguesa e traduzir do português para o matematiquês. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, ele quer saber quanto Carlos possui, certo? E esse valor a gente vai indicar através de uma incógnita, beleza? Então, vamos lá. O valor que Carlos possui é x. E aí a questão me diz, o quadrado da quantia que Carlos possui. Então, se ele possui x, o quadrado da quantia que ele possui é x elevado ao quadrado. Então, o quadrado da quantia que Carlos possui aumentado do dobro da mesma quantia. Então, aumentado, então é um sinal de mais. Aumentado do que? Do dobro. Gente, o que é o dobro? É 2 vezes alguma coisa. Então, o dobro 2 vezes a mesma quantia. Ou seja, a quantia que ele possui, que a gente está chamando de x. Então, 2 vezes x, ou simplesmente 2x. Então, o quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a, olha o que a questão me diz, é igual a 35 reais. A pergunta é, quanto Carlos possui? Então, montei a minha equação, traduzi essa situação do português para o matematiquês, e agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar essa equação na forma geral para encontrar a, b, c, delta e x. Beleza? Então, gente, a única coisa que está faltando aqui, para essa equação ficar na forma geral, é pegar esse 35 e tirar do segundo membro e mandar para o primeiro. Como ele está positivo, é como se ele estivesse somando. Ele vem para cá com a operação contrária, ou seja, ele vem subtraindo. Como é que vai ficar a minha equação? X ao quadrado mais 2x menos 35 igual a 0. Pronto, agora que está na forma geral, vamos encontrar os coeficientes A, B e C. Lembrando que quando não aparece coeficiente, é porque é 1.
O B vai ser o 2, que é quem está com x, e o C, ó, é o termo independente, que nesse caso é menos 35. Agora que eu sei quem é A, B e C, eu jogo essas informações na fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, substituindo as informações. Ó, quem é o B? 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é 1, vezes C, que é menos 35. Cuidado com os sinais, tá? Resolvendo essas continhas, nós temos, ó, 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. Aqui eu tenho, ó, menos com menos, vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 35 dá 140. E 4 mais 140 é igual a 144. Então, esse é o valor do delta. Como é um valor positivo, eu terei duas respostas, duas raízes, duas soluções. E elas a gente vai encontrar através da fórmula do x, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2a. Lembrando que é importante você memorizar essas fórmulas, porque nas provas elas não vão aparecer, tá? Então, vamos lá. Vamos substituir as informações, fazer esse tracinho aqui. Pronto. Então, menos b, ó. Menos é da fórmula, o b é 2. Mais ou menos, raiz do delta. Quem é o delta? 144. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? 1. Fazendo essas continhas, vamos botar aqui um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. Menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do 144, que aí você que estudou radiciação sabe que 12 vezes 12 dá 144. E embaixo 2 vezes 1, que dá 2. Quando a gente chega nessa parte, a gente vai dividir a nossa conta em x1 e x2. Vamos lá. O x1 vai ser quem, professor? Vai ser o menos 2 mais o 12 dividido por 2. E o x2 vai ser quem? Menos 2 menos o 12 dividido por 2. Vamos invadir aqui, vamos sair um pouquinho da folha do caderno, mas vai dar certo. Aqui, gente, menos 2 e mais 12. Os sinais são diferentes, então subtraio. 12 menos 2 vai dar 10. E como 12 é positivo, é o maior, o resultado fica positivo. E 10 dividido por 2 dá 5. Encontrei uma resposta. Vamos ver a outra. Menos 2 e menos 12. Sinais iguais, eu somo. 2 mais 12 dá 14. Sinal do maior é negativo, então fica menos 14. E dividido por 2, ó, menos com mais dá menos. E 14 dividido por 2 dá 7. Então, espero que você esteja conseguindo ver aí. O outro resultado que eu encontrei foi menos 7. Então, gente, se está dizendo que o cara tem uma quantia, como é que ele pode ter menos 7 reais? A gente sabe que, se for saldo bancário, poderia até ser menos 7 reais. Ele está devendo 7 reais ao banco. Mas, se a gente for considerar que ele está com dinheiro em mãos, não tem como ele ter menos 7 reais, beleza? Então, para essa situação, a gente vai considerar apenas o valor positivo e vai dizer que a quantia que Carlos possui é 5 reais. Beleza? Tá cheio do dinheiro, Carlos, né? Beleza, gente. Vamos adiantar aqui a nossa vida, porque tem uma questãozinha que apareceu na Escola Agrícola de Jundiaí, no exame de seleção do ano passado. É exame de seleção de 2020, certo? Significa que os alunos fizeram essa prova para estudar nesse ano aqui, em 2020, na Escola Agrícola de Jundiaí, beleza? A questão diz o seguinte: suponha que o número P de pessoas, considerando que P seja um número maior ou igual a zero. Por quê? Porque P não pode ser um número negativo, não posso ter uma quantidade negativa de pessoas, não faz sentido, né? Então, suponha que esse número P de pessoas acometidas diariamente por transtornos psicológicos é tal que P ao quadrado menos 10P menos 24 igual a zero, em que P é solução dessa equação considerada. Levando em conta essas informações, o número de pessoas acometidas por esse tipo de transtorno no período de 30 dias é D. Então, o que é que ele quer que a gente faça aqui? Que a gente resolva essa equação para descobrir o número de pessoas acometidas diariamente por esse transtorno e depois descubra qual é essa quantidade em 30 dias. Então, vamos primeiro
focar na equação, certo? A equação é p ao quadrado menos 10p menos 24 igual a zero. Como a equação já está na forma geral, nós vamos encontrar logo aqui, ó, o a, o b e o c, que são os coeficientes da nossa equação. O a é 1, o b é menos 10 e o c é menos 24. Vamos colocar essas informações na fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo as informações, o b é menos 10, então vai ficar menos 10 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 24. Calculando, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. E, gente, todo número elevado ao quadrado fica positivo. Por quê? Seria menos 10 vezes menos 10. E menos com menos dá mais. Então, todo número elevado a um expoente par fica sempre positivo. Nesse caso aqui, agora eu tenho que fazer o jogo de sinal. Ó. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 24 vai dar 96. E aí eu calculo, ó, 100 mais 96, que dá 196. Esse é o valor do delta, que a gente vai jogar agora na fórmula do... Cuidado, não é a fórmula do x, é a fórmula do p. Por quê? Porque a nossa incógnita é o p. Beleza, gente? Então, se liga nesse detalhe, tá? Mas o que é que muda? Só isso. Por quê? A fórmula, gente, é exatamente a mesma. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Então, ó, substituindo as informações, quem é que vai ser p? Menos, quem é o b? Menos 10, cuidado com isso. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é delta? 196. Dividido por 2 vezes a, que é 1. Agora vamos fazer as continhas que tem aqui, certo? Vamos lá. Menos 10, gente. O que é isso? Então, para transformar em um sinal só, menos com menos, ó, jogo de sinal vai dar mais. Então, 10 positivo. Agora, mais ou menos a raiz quadrada do 196. Quanto é que será isso? Gente, a raiz quadrada do 196 é 14. Porque 14 vezes 14 dá igual a 196. E embaixo, 2 vezes 1, que vai dar 2. Nesse momento, a gente vai dividir a nossa conta em duas partes, que vai ser quem? P1 e P2. Cuidado, não é X1 e X2, tá? Nesse caso, não. Vamos lá, ver quem é P1 e P2. P1 vai ser o mais 10 com o mais 14, dividido por 2. E o P2 vai ser o mais 10 com menos 14, dividido por 2. Fazendo essas continhas, ó. 10 e 14, nesse caso, tem sinais iguais, então eu somo 10 mais 14, que dá 24. E 24 dividido por 2 dá 12. Então, encontrei um valor para P. Só que tem outro valor aqui para calcular, ó. Mais 10 e menos 14. Os sinais são diferentes, eu subtraio. 14 menos 10 sobra 4. Como 14 vai ficar negativo. E dividido por 2, gente, ó, menos com mais dá menos. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que é P? P é a quantidade de pessoas. E a própria questão, já no início, diz que P tem que ser um número positivo, maior ou então igual a zero. Não pode ser negativo. Então, de cara, eu já desconsidero essa alternativa, certo? E vou considerar que o número de pessoas é P. Olha o que a questão me diz. Suponha que P é o número de pessoas acometidas diariamente por transtornos psicológicos. O que é que a questão quer? O número de pessoas acometidas por esse tipo de transtorno no período de 30 dias. Então, se esse aqui, 12, é a quantidade de pessoas por dia, em 30 dias, como é que eu faço para calcular isso? Através de uma multiplicação. 12 vezes 30. Então, vamos lá. 12 vezes 30. 0 vezes 2 vai dar 0 e 0 vezes 1 vai dar 0. Agora, o 3 multiplicando o 2, ó, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 1 dá 3. E somando tudo isso, ó, 0 não soma com ninguém, 0 mais 6 dá 6, 3 não soma com ninguém, dá 3. Alternativa correta, ó, letra
de 360 pessoas. Beleza, gente? Então, uma questãozinha simples, onde você resolve a equação do segundo grau, que nesse caso já veio pronta na questão, resolveu ela todinha, vai observar o que é que a questão vai querer que você faça com o resultado da equação que você encontrou. Beleza? Então, tá aí uma questãozinha envolvendo equações do segundo grau. Agora, olha o que é que a gente vai ver aqui. Soma e produto das raízes. Gente, essas equações que vocês estão vendo aí, a gente já fez elas nas aulas anteriores, certo? Se você não assistiu a aula passada, sugiro que você volte na aula e reveja ou veja essa resolução dessas equações do segundo grau, certo? Sugiro também que você tente fazer sozinho. Pegue essa equação aqui, ó, x2 menos 5x mais 6, já está aqui os valores de a, b e c, bote na fórmula do delta, bote na fórmula do x e encontre os valores. Calculando, eu já coloquei aqui, ó, os valores do x1 e do x2 em cada uma dessas equações, certo? Então, nessa primeira equação, o resultado do x1 deu 2 e o resultado do x2 deu 3, beleza? Agora, olha o que acontece se eu somar essas raízes, ó. 2 mais 3 dá 5. E se eu multiplicar o produto das raízes, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, a soma, certo? Ó, x1 mais x2 deu 5 e o produto x1 vezes x2 deu 6. Agora, gente, o que é isso, professor? Tá vendo que aqui tem um 5, né? Eu somei as respostas e deu 5. Olha onde é que tem 5 aqui, ó, na minha equação. Eu tenho no B, só que negativo, né? Se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. E olha quem é o 6 aqui nessa equação. Justamente o C, né? Que interessante. Vamos ver se isso acontece mais vezes. Na equação x² mais 2x menos 3 igual a 0, o A é 1, o B é 2 e o C é menos 3. Fiz as contas e encontrei o valor do x1, que é menos 3, e o x2 deu 1. Quando eu somei, ó, menos 3 com 1, sinais diferentes subtraiu, ó, 3 menos 1 dá 2, e como 3 é maior, sinal de menos, menos 2. Olha aqui o B, ó, o B é 2. Vixe, professor, mesmo número com sinal trocado, não foi? E ó, o C é menos 3, exatamente o valor da multiplicação dessas respostas, ó. Menos com mais dá menos e 3 vezes 1 dá 3. Olha aqui, ó, 3 negativo, exatamente o que está no C. Olha aqui a terceira equação, x² menos 3x menos 10 igual a 0. O A é 1, o B é menos 3 e o C menos 10. Os resultados, as raízes dessa equação, ó, foram 5 e menos 2. Se eu fizer a soma, 5 menos 2 vai dar 3. E se eu multiplicar 5 vezes menos 2, vai dar menos 10. Gente, a soma deu 3. Olha quem é o B. Menos 3. Olha o produto. Deu menos 10. Quem é o C? O próprio menos 10. Vixe, professor. Que coisa interessante, né? Agora, olha aqui. x² mais 2x menos 15 igual a 0. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 15. As raízes dessa equação foram 3 e menos 5. Se eu fizer 3 com menos 5, na soma vai dar menos 2. Ó. 5 menos 3 dá 2 e sinal do maior, que é menos. E se eu multiplicar 3 vezes 5 dá 15, mais com menos dá menos. A soma deu menos 2. Olha quem é o B. 2. O produto deu menos 15. Olha o C. Menos 15. A mesma coisa. E para finalizar, professor, x² menos 5x mais 4 igual a 0. O x1 deu 4, o x2 deu 1. Se eu somar 4 mais 1 dá 5. Quem é o B? Menos 5. Se eu multiplicar 4 vezes 1 dá 4. Olha o C quem é? 4. Então, você está vendo que a soma das raízes está dando o mesmo valor do B, só que com sinal trocado. E o produto, ou seja, quando eu pego as respostas e multiplico, o produto dessas raízes está dando o mesmo valor que já tinha no C.
será que existe uma forma de eu chegar nessas respostas aqui, x1 e x2, sem precisar fazer o ABC ΔX? Tem, gente, que é o que a gente vai ver agora através dessas fórmulas, tá? Olha só, existe uma demonstração que vocês podem até pesquisar na internet, como é que demonstra, como é que a galera chegou nessas fórmulas, mas como o nosso objetivo é ir direto ao ponto, a gente vai mostrar direto as fórmulas para vocês. A fórmula da soma, certo? Ela é denotada dessa maneira, ó. S igual a menos B sobre A. S é a soma das raízes da equação, ou seja, eu pegar o x1 mais o x2, certo? E o produto, ó, P é igual a C sobre A. P é o produto das raízes da equação. Eu pegar o x1 e multiplicar com o x2. Ele pode ser encontrado só pegando o valor do C e dividindo pelo valor do A. Então, dessa forma, nós podemos escrever a forma geral da seguinte maneira: x ao quadrado menos sx mais p, certo? Então, vamos lá, pegar aqui a primeira equação que está ali. Se você pegar ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Se eu pegar esses valores e colocar aqui na fórmula da soma e do produto, o que é que eu vou fazer? Fórmula da soma, menos b sobre a. Vou fazer assim. Quem é o b? Menos 5, né? Então, ó, já tem um menos aqui na fórmula. Quando eu colocar o menos 5, vai ficar menos com menos que dá mais. Então, fica 5 positivo. E o a é 1. E todo número dividido por 1 continua sendo ele mesmo. Beleza? Pronto. A soma das minhas raízes dá 5. Agora, olha o produto. O produto é C sobre A. Quem é o C? O C é 6 e o A é 1. E 6 dividido por 1 continua sendo 6. Beleza. Olha o que é que nós temos aqui. 5 é a soma e 6 é o produto. Significa o quê? Eu tenho que encontrar dois números, que eu vou chamar de x1 e x2. Somados, eles têm que dar 5. E se eu multiplicar x1 com x2, a resposta tem que dar 6. Então, você vai ter que pensar em dois números que somados dê 5 e multiplicados dê 6. Por exemplo, dois números que somados dê 5. Por exemplo, 5 e 0. 5 mais 0 dá 5. Mas 5 vezes 0 dá 6? Não, né? Então, x1 não pode ser 5 e x2 não pode ser 0. Se eu fizer, então, por exemplo, 4 mais 1. 4 mais 1 dá 5. Mas 4 vezes 1 dá 6? Não dá. Então, 4 e 1 não é uma combinação válida. Se eu pegar, então, 3 e 2. Ó, 3 mais 2 dá 5. E 3 vezes 2 dá 6. Eita, deu certo. Encontrei dois números que somados deu 5 e multiplicados deu 6. Então, eu encontrei os valores de x1 e x2. Então, para essa equação aqui, ó, x1 é o 3, x2 é o 2. Se você trocar a posição e disser que x1 é 2 e x2 é o 3, também não tem problema nenhum. Então, é uma outra maneira que você tem para encontrar as raízes de uma equação sem precisar do delta e do x. É através da fórmula da soma e da fórmula do produto. Beleza? Agora, essa forma geral da soma e do produto, ela serve também para quando a gente quiser escrever uma equação do segundo grau. Por exemplo, vamos escrever uma equação do segundo grau que tem 4 e 7 como raízes. Ou seja, ele está me dizendo que x1 é o 4 e x2 é o 7. Lembre que raízes é outro nome para as respostas, né, da equação do segundo grau. Tá? Então, eu vou somar essas raízes. Ó. A soma das raízes é 4 mais 7, que dá 11. E vou fazer também o produto dessas raízes. Produto é a multiplicação, 4 vezes 7, que dá 28. Então, ó, a soma é 11, o produto é 28. O que é que eu vou fazer? Pego a forma geral
soma do produto, que é x2 menos sx mais p igual a zero. E aonde tiver S, eu troco pelo 11. Aonde tiver P, eu troco por 28. Então, ó, eu vou obter a seguinte equação. Ó. No lugar do S, eu vou colocar o 11. No lugar do P, eu coloco 28. E aí, eu vou ter ó, x ao quadrado menos 11x, ó, o 11 aqui no lugar do S. E mais 28, 28 aqui ó, no lugar do P. Beleza? Então, até agora, a gente estava fazendo o quê? Pegava uma equação, calculava ela para encontrar as raízes. Agora a gente sabe escrever uma equação de segundo grau. Se eu tenho as raízes, eu posso saber de onde elas vieram e montar uma equação que tem aquelas respostas. Como? Através da soma e do produto dessas raízes. Eu somo elas e tenho o valor aqui do S. Eu multiplico elas e tenho aqui o valor do P. Aí é só colocar aqui na forma geral, substituir esses valores e chegar nessa equação. Belezinha, galera? Então é desse jeito que a gente escreve uma equação de segundo grau. E agora a gente vai para a parte de equações fracionárias. Professor, o que é uma equação fracionária? Equações fracionárias são equações que apresentam pelo menos um termo com incógnita no denominador. Equações fracionárias são equações que apresentam pelo menos um termo com incógnita no denominador. Então, ó o que está destacado, incógnita no denominador. Se tiver uma incógnita no denominador, equação fracionária. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui. Olha essa daí. X mais 5 sobre x mais 3 mais 2/3 igual a 2. Então, veja que apareceu aqui ó, uma letra, ou seja, uma incógnita no denominador de uma das frações. Então, isso já caracteriza essa equação aqui como uma equação fracionária. Beleza? Como é que a gente resolve uma equação fracionária? Primeiro, a gente tem que saber o que é que pode fazer para essa equação não existir. E é o seguinte, ó, você tem que se lembrar que a gente não pode dividir por zero. Por quê, professor? Ó, se eu pegar 5 e dividir por zero, eu teria que encontrar aqui algum número que multiplicado por zero desse igual a 5. Mas você sabe que todo número vezes zero dá zero. Então, não vai ter nenhum número que multiplicado por zero dê 5. Então, é uma situação impossível de se resolver. Então, como não existe divisão por zero, nós precisamos inicialmente saber para que valores de x a equação não existe. Eu tenho que saber aqui qual é o valor que o x não pode ser. Porque se eu colocar algum determinado valor e aqui embaixo ficar zero, por exemplo, se eu achar que o x vale 10, se eu fizer 10 mais 3 dá 13. Beleza, tudo normal. Agora, eu não posso colocar um valor aqui que anule esse termo aqui de baixo e fique um zero, porque não existe divisão por zero. Beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Vamos resolver aqui devagarzinho. X mais 3 é esse termo aqui. Ó. Ele não pode ser zero, ou seja, ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Como esse termo aqui ele não pode ser o zero, então eu digo assim, ó, x mais 3 tem que ser diferente de zero. Mas qual o valor que o x não pode ser? Para que aqui embaixo não fique zero. Então eu resolvo igual uma equação. Eu pego o 3 que está somando e mando para lá, subtraindo. Então, ó, 0 menos 3, que fica menos 3. Significa o quê? Ó? Que o x tem que ser diferente de menos 3. Ou seja, o x não pode ser menos 3. Por quê, professor? Porque se o x for menos 3, vai ficar aqui embaixo, ó, menos 3 mais 3. Sinais diferentes subtraio, 3 menos 3 dá 0. E aí mata a equação todinha. Beleza? Então, a primeira coisa em uma equação fracionária é eu tenho que observar para que valores de x a equação não existe. Beleza? Então, já descobri que nessa equação o x não pode ser menos 3, que é o que tinha aparecido agora. Ó. Beleza? Eu já fiz aqui devagarzinho para vocês. Vamos adiantar. Já descobri que o x não pode ser menos 3. Vou deixar essa informação aqui em cima. Agora, como é que a gente resolve isso? A gente vai ter que, para somar
essas frações, a gente aprendeu que nós temos que ter o mesmo denominador, mas eu não tenho o mesmo denominador. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou multiplicar todo mundo que está aqui. Vou multiplicar o x mais 3 com o 3 com 1. Sendo que 1 vezes qualquer coisa continua sendo qualquer coisa. Então, eu vou multiplicar o x mais 3 pelo 3. Só que eu não vou fazer essa conta, deixa assim mesmo. Isso daqui, gente, vai ser o nosso novo denominador. X mais 3 vezes 3, ou o contrário, já que na multiplicação a ordem não interfere no resultado. Beleza? Agora, quando eu mudo os denominadores, eu vou, na verdade, ter que mudar também os numeradores. Por quê? Lembra o conceito de frações equivalentes? Eu tenho que multiplicar por um mesmo número tanto em cima quanto em baixo. Então, o que é que eu vou fazer? É como se eu tivesse pego essa primeira fração aqui, ó, e multiplicado pelo denominador da outra. A gente já aprendeu isso aqui, ó. O 3 vai multiplicar quem? O x mais 5. Então, aqui, ó, 3 vezes x mais 5. E o 3 vai multiplicar x mais 3, que é o que eu já tinha colocado aqui para vocês. A mesma coisa eu vou fazer com essa equação aqui, ó. Essa equação vai ser, aliás, essa fração, perdão, ela vai ser multiplicada pelo denominador da outra, que é o x mais 3. Então, ó, aqui o 3 vai ser multiplicado por x mais 3, já está aqui, e o 2 vai ser multiplicado também por x mais 3, ó, 2 vezes x mais 3. Agora, nesse caso aqui, ó, que eu só tenho o 1, tanto o 3 quanto o x mais 3 vão multiplicar o 2. Então, ficaria 2 vezes 3 vezes x mais 3. Sendo que 2 vezes 3 dá 6. Então, fica 6 vezes x mais 3. E agora que está todo mundo com o mesmo denominador, eu posso trabalhar, ó, apenas com a parte de cima, apenas com os numeradores da minha fração. E isso não vai alterar em nada a minha resposta. Eu vou ter, então, ó, somente 3 vezes x mais 5, mais 2 vezes x, mais 2 vezes x mais 3, igual a 6 vezes x mais 3. Como é que eu resolvo isso, professor? A gente aprendeu lá atrás que quando eu tenho um número fora dos parênteses, ele está multiplicando todo mundo que está dentro. Então, a gente vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos fazer aqui, ó, 3 vezes x, que dá 3x, mais 3 vezes 5, que dá 15. O 2 também vai multiplicar o x, ó, mais 2 vezes x dá mais 2x, e mais 2 vezes mais 3 vai dar 2 vezes 3 dá 6, né? Então, mais 6. E no segundo membro eu tenho, ó, 6 multiplicando o x, que dá 6x, mais 6 multiplicando o 3, que vai dar 18. E agora, ó, veja que essa equação, gente, ela é uma equação do primeiro grau. Por quê, professor? Porque só existe o termo de grau 1, beleza? Como o maior grau, o maior expoente da incógnita é 1, equação do primeiro grau. Para essa equação do segundo grau, a gente já viu que tem que ter expoente 2. Vamos lá. Na equação do primeiro grau, o que é que a gente tem que fazer? Quem tem letra, primeiro membro. Quem não tem, segundo membro. Então, ó, no primeiro membro eu já tenho o 3x e o 2x. Vai ter que vir, ó, o 6x para o primeiro membro. No segundo membro eu já tenho o 18. Vai ter que ir para lá, ó, o 15 e o 6. Lembrando que quando troca de lado, de membro no caso, troca também a operação matemática. Então, ó, no caso aqui, 3x e 2x ficaram e veio o 6x que estava somando, passou subtraindo. O 18 que estava aqui, ó, positivo, nem precisamos mais colocar o sinal, mas se você quiser deixar não tem problema nenhum. E o 15 e o 6 que estavam somando passaram para cá, subtraindo. E aí você vai fazer as contas, ó. 3x mais 2x dá 5x. E 5x menos 6x vai ficar menos 1x, ou simplesmente menos x. E aqui no segundo membro eu tenho, ó, 18 menos 15, que dá 3. E 3 menos 6 dá menos 3. Eita, professor, será que deu errado? Não, gente, presta atenção. O x não pode ser menos 3, mas aqui eu tenho menos x. E quando isso acontecer, sempre que o x for negativo, a gente pode multiplicar toda a nossa equação por menos 1. Porque quando eu multiplico uma equação pelo mesmo número, tanto de um lado quanto do outro, eu não altero o resultado dela. Então, ó, o que é que significa multiplicar por menos 1? Trocar todos os sinais. Por quê? Menos com menos dá mais. Então,
a minha equação agora fica, ó, x igual a 3. X pode ser 3? Pode, porque se eu colocar o 3 aqui, ó, 3 mais 3 dá 6, não dá 0. Então, a equação ela existe. A condição de existência dela, ó, que o x não pode ser menos 3, foi obedecida. Beleza, gente? Então, esse é o formato de equações fracionárias, mas essa daqui, ela se transformou em uma equação fracionária de primeiro grau. Mas existem equações fracionárias que vão recair em equações do segundo grau. E a gente vai ver isso aqui através de um problema. E depois vai aparecer, gente, uma questão que veio no IFRN, se eu não me engano, do ano passado. Vamos ver aqui primeiro como é que a gente resolve esse tipo de equação, para depois discutir essa questão, beleza? Vamos lá. Os alunos do 9º ano contribuíram todos com certa quantia para comprar o presente de uma colega que faria 15 anos. O presente custaria R$180. Mas, no dia da compra, 2 alunos desistiram de participar, o que fez com que os alunos restantes precisassem dar mais R$1 cada um para comprar o presente. A pergunta é, quantos alunos há nesse 9º ano? E outra pergunta, quanto coube a cada um pelo presente? Então, ó, tem toda uma situação. Eu não sei quantos alunos estão participando dessa situação, mas eu sei que todo mundo iria contribuir, todo mundo ia contribuir igualmente para comprar um presente de R$180. Mas, no dia que foram comprar, 2 pessoas desistiram e cada um dos demais teve que dar mais R$1. Ixi, professor, e com essas informações a gente consegue descobrir quantos alunos tinha e quanto cada um tem que dar? Sim. Vamos transformar tudo isso aqui que está em português, vamos traduzir para o matematiquês. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos chamar de x o número de alunos do 9º ano. Beleza? Que é justamente o que ele quer saber primeiro. Quantos alunos tem esse 9º ano? E como o presente custa R$180, a gente vai obter o valor que cada um pagaria dividindo esses R$180 pela quantidade de alunos, que nesse caso a gente está representando por x. Então, esse valor inicial, ele é o quê? R$180 dividido pela quantidade x de aluno. Então, formei essa fração, 180 sobre x. Sendo que, no dia de comprar o presente, 2 alunos desistiram. Então, se eu tinha x alunos no 9º ano e 2 desistiram, eu fico com x mais 2. Então, o meu valor, que continuava sendo 180, ele agora vai ser dividido por quanto? Por x menos 2 e não mais por x. Então, ó, como 2 alunos desistiram de participar, ficamos com x menos 2 alunos. E a quantia que coube a cada um agora é calculada fazendo o mesmo 180 dividido agora por x menos 2. Beleza? Que é a quantidade inicial de aluno menos os 2 que desistiram. Agora, quando isso aconteceu, os alunos tiveram que dar R$1 a mais. Ou seja, a diferença desse valor aqui, que é o que cada um teve que dar, em relação ao valor que inicialmente cada um daria, é justamente esse R$1 a mais. Então, gente, a diferença entre as duas quantias é de R$1. Antes, cada um ia dar um valor. E agora eles vão ter que dar R$1 a mais. Então, como é que eu vou escrever isso matematicamente? Bem simples, gente. Qual é o maior valor que está aqui? O maior valor é esse daqui, ó, que é o novo valor que eles vão dar. O valor inicial com mais R$1. Então, se eu subtrair esse valor desse outro, a diferença, ó, é justamente R$1. Então, com isso, formei uma equação fracionária. Por quê? Porque eu tenho incógnita no denominador. Então, eu fiquei com 180 dividido por x menos 2, menos 180 dividido por x, igual a 1. Beleza? Então, professor, como é que a gente vai fazer para resolver essa equação? Essa equação, gente, é resolvida da seguinte maneira. Primeiro, temos que observar qual é a condição de existência dessa equação. Ou seja, quais são os valores que o x não pode ser. Então, gente, nessa primeira equação,
onde o x está sozinho, você sabe que aqui embaixo não pode ser 0. Então, ó, o x tem que ser diferente de 0. Nessa outra fração, você tem um x também, x menos 2. E esse x menos 2 também não pode ser 0. Então, se x menos 2 tem que ser diferente de 0, eu mando o 2 para lá, já que ele está subtraindo, passa somando, ou seja, fica positivo. 0 mais 2 que dá 2. Então, o x também não pode ser 2. Se o x for 0, ele mata a equação aqui nessa fração. Se o x for 2, então ele mata aqui, ó, 2 menos 2 vai ficar 0. Então, o x nem pode ser 0 e nem pode ser 2. Então, ó, observe que antes de resolvê-la, é preciso saber a condição de existência dessa equação. Assim, devemos ter x diferente de 2 e x diferente de 0. Beleza? Show de bola! Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos ter que igualar todos os denominadores aqui, gente. Como no primeiro caso aqui, nós temos o 1, certo? E 1 multiplicado por qualquer coisa continua sendo a mesma coisa, então não vai fazer diferença nenhuma. Então, a técnicazinha que eu mostrei para vocês, ó, todo mundo vai multiplicar todo mundo. 1 não vai fazer diferença, então vai ficar x vezes x menos 2. Beleza? Então, x vezes x menos 2 vai ser o meu novo denominador em todas as frações, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês uma outra maneira de você observar essa multiplicação. Veja, eu vou ter que modificar essa primeira equação, certo? Que eu já mudei o denominador dela. Era x menos 2 e virou o que agora? Virou x vezes x menos 2. Então, olha o que aqui tenho. Aqui eu já tinha x menos 2. Então, o que é que está faltando para completar? Já que eu tenho x menos 2 aqui e aqui, falta quem? Ó? Falta o x. Então, o x vai multiplicar o 180. Vamos de novo. Olha aqui. Nessa segunda equação, eu já tenho x. Então, se eu já tenho x, o que é que eu não tenho? Ó? X menos 2. Então, o x menos 2 vai multiplicar o 180. Beleza? Então, veja só como é que está funcionando esse esquema. De novo, vou limpar aqui tudo e vou recomeçar esse slide para você ver de novo. Só lembrando que a condição de existência é x diferente de 0 e x diferente de 2. Beleza, já está aqui essas informações. Ó, nessa primeira fração, eu já tinha quem? X menos 2. Então, gente, eu não vou colocar x menos 2, vai subir apenas o x. Então, 180 vezes x. Nessa segunda fração, eu já tinha o x. Então, não vai subir o x. Vai subir quem? Ó? O x menos 2. Então, 180 vezes x menos 2. Agora, nesse caso aqui, professor, nesse caso eu nem tenho x e nem tenho x menos 2. Então, sobe todo mundo. Sendo que 1 vezes tudo isso continua sendo a mesma coisa. Beleza? Então, nesse formato aqui, agora que todos os meus denominadores estão iguais, eu posso cancelar eles e trabalhar apenas com os numeradores. 180 vezes x menos 180 vezes x menos 2 igual a x vezes x menos 2. 180 vezes x é 180x, né? Agora, menos 180 vezes x continua sendo 180x. Agora, cuidado aqui, gente. Menos 180 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. E 180 vezes 2 dá 360. E no segundo membro eu tenho x vezes x, que dá x ao quadrado, menos x vezes 2, que dá 2x. Então, pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos observar que eu estou falando de uma equação do segundo grau. Então, todos os elementos têm que ir para o primeiro membro. E outro detalhe que você observa aqui é que nós temos dois termos semelhantes, 180x e 180x, sendo que eles são opostos, um é positivo e o outro é negativo. Então, sinais diferentes subtrai, 180x menos 180x está igual a 0. E aí, trazendo todo mundo para cá, o x2 que estava somando vem subtraindo, o 2x que estava subtraindo passa somando, e o 360 continua aqui com o mesmo sinal. E aí, para você não ficar trabalhando com A negativo, então você multiplica a sua equação todinha por menos 1 e vai trocar todos os sinais.
Então, quem era negativo fica positivo, quem era positivo fica negativo. E você chega aí ó, nessa nova equação, x² menos 2x menos 360 igual a 0. Agora, o que a gente vai fazer? Já encontramos a equação de segundo grau, que já está na forma geral. Nós vamos agora resolver ela através das fórmulas que nós já aprendemos na aula passada e já revimos aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos encontrar primeiramente o A, o B e o C. Nesse caso aqui, o A vai ser 1, o B vai ser menos 2 e o C menos 360. Vamos colocar essas informações na fórmula do delta, que é b² menos 4ac. O b ó, é menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 360. Agora, o que é que a gente vai fazer? Calcular tudo que tiver direito aqui, ó. Menos 2 ao quadrado fica 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 360 dá 1440. E 4 mais 1440 dá 1444. Pego essas informações, coloco na fórmula do x, que é menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. E vamos resolver, primeiro substituindo as informações. O menos é da fórmula, o b é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Delta deu 1444. Dividido por 2 vezes a, o a deu 1. Vamos agora resolver essas operações que nós temos aqui, certo? Vamos lá, menos com menos dá mais, então fica 2 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do 1444, que é 38, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. E aqui a nossa conta se divide em x1 e x2. O x1 é 2 mais 38, dividido por 2. E o x2 vai ser 2 menos 38, dividido por 2. 2 mais 38 dá 40, e 40 dividido por 2 dá 20. 2 menos 38 vai dar menos 36, que dividido por 2 vai dar menos 18. Como nessa questão o x está representando a quantidade de alunos, eu não posso ter uma quantidade negativa de alunos. Então, eu desconsidero aqui o menos 18 e vou trabalhar ó, apenas com o número 20. Então, gente, a gente já pode resolver e responder as questões que a questão nos fez, que é o seguinte. A primeira pergunta, quantos alunos há no nono ano? A quantidade de alunos foi calculada através do x, então como nós chamamos de x o número de alunos do nono ano, então nós temos 20 alunos. A segunda pergunta era, quanto coube a cada um pelo presente? Então, gente, nós tínhamos um presente de R$180 para dividir para 20 alunos. Então, a gente dividindo 180 pelo 20, para cada aluno, o valor que eles pagariam seria R$9, beleza? Sendo que no dia de comprar o presente, 2 alunos faltaram e eles tiveram que pagar R$1 a mais. Ou seja, eles tiveram que pagar 9 mais 1, que é R$10 pelo presente. Você poderia também chegar nessa resposta fazendo o 180 dividido por x menos 2, tá? Que foram os 2 alunos que faltaram. Como o x que nós encontramos é 20, então 180 seria 20 menos 2, que dá exatamente quanto? 18. E 180 dividido para 18 dá exatamente R$10, certo? Então, esse é o valor que eles pagariam no início, mas a questão perguntou quanto coube a cada um pelo presente. Ou seja, como eles tiveram que dar R$1 a mais, 9 mais 1, R$10. Belezinha? Essa foi a equação fracionária que caiu numa equação do segundo grau, beleza? E aí, apareceu essa questão no exame de seleção do ano passado, exame de seleção 2020, que vai ser resolvida através desse formato aqui, tá? Preste atenção na questão. Diz que os alunos de uma turma resolveram distribuir panfletos contra o cyberbullying. Inicialmente, haviam 4.800 panfletos para ser distribuídos e cada aluno iria distribuir a mesma quantidade de panfletos. No dia da distribuição,
6 alunos ficaram doentes e cada um dos alunos presentes teve que distribuir 40 panfletos a mais do que o planejado. A pergunta é, o número de alunos presentes para a distribuição foi 24, 30, 34 ou 40? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós vamos identificar a quantidade de alunos, beleza? Vamos chamar de x a quantidade de alunos. Então, alunos, nós vamos chamar de x. Então, esses alunos eles foram distribuir panfletos. Inicialmente, existiam quantos? 4.800 panfletos para serem distribuídos. Por quantos alunos? X. Então, inicial, 4.800 panfletos iam ser distribuídos por X alunos. Beleza. No dia da distribuição, 6 alunos ficaram doentes e cada um dos alunos teve que distribuir 40 panfletos a mais. Então, agora eu tenho menos 6 alunos. Então, a mesma quantidade de panfletos, que é o 4.800, vai ser, cadê 4.800? Vai ser distribuído por X menos 6 alunos. E aí, como eu tenho menos alunos, eles vão ter que distribuir mais panfletos. Quantos a mais? Cada um teve que distribuir mais 40 panfletos, além do que estava planejado. A pergunta é quantos alunos estavam presentes. Então, gente, como é que eu vou armar essa conta? A diferença entre a quantidade de panfletos que essa galera vai distribuir em relação ao que eles iam distribuir é justamente esse excedente de 40 panfletos. Então, 4.800 dividido para x, aliás, x menos 6, porque essa quantidade é a maior, certo? Menos o 4.800 dividido pelo x, vai ser a diferença de 40 panfletos que cada um teve que distribuir a mais. Pronto, armou a conta, aí você vai fazer primeiro a condição de existência. Quais são os valores que o x não pode ser? Para essa primeira fração, o x não pode ser 0. E para essa daqui, professor, olha como é simples, gente. Qual é o número que eu boto aqui que se eu tirar 6 fica 0? É o próprio 6, né? 6 menos 6 dá 0. Então, o x também não pode ser 6. Pronto. Já achei a condição de existência da equação fracionária. E agora, vamos fazer aquele segundo esquema que é o quê? Igualar todos os denominadores. Esse aqui é 1, não faz diferença nenhuma na nossa conta. Multiplicando os denominadores, eu tenho x vezes x menos 6. Então, esse vai ser o meu novo denominador nas 3 frações. X vezes x menos 6. Em todas as 3 frações. X vezes x menos 6. Aí, o detalhe que eu falei para vocês, nesse caso aqui, eu já tinha x menos 6. Não tenho o quê? X. Então, vai ficar 4.800 vezes x. Aqui, eu já tenho x. Então, o que é que eu não tinha? X menos 6. Então, 4.800 vezes x menos 6. E aqui, como eu não tenho nenhum nem outro, os dois sobem. Então, vai ficar 40 vezes x menos 6. E agora que eu já organizei tudo, eu elimino os meus denominadores e vou trabalhar apenas com a parte de cima, tá? 4.800 vezes x, 4.800x. Menos 4.800 vai multiplicar o x, 4.800 vai multiplicar o x. Menos com menos dá mais. 4.800 vezes 6, meu Deus do céu, não sei. Vou armar a conta, vou lá no cantinho da folha e vou fazer, 4.800 vezes 6. 6 vezes 0, 6 vezes 0. 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 4 dá 24, mais 4 dá 28. Então, 28.800. E aqui, 40x vai multiplicar o x, então vai ficar 40x2 menos 40x vezes 6. 40 vezes 6 vai dar 240 e não posso esquecer do x. Beleza? Aqui você percebe, termos semelhantes, 4.800x menos 4.800x, um matou o outro,
E aqui eu fiquei com uma equação do segundo grau. Vou trazer esses elementos para cá. O 40x2 estava somando, vem para cá subtraindo, 40x2. O 240x estava subtraindo, vem somando, 240x. E o 28.800, que já estava aqui, continua aqui, beleza? Tudo isso igual a 0, beleza? Gente, se liga, todos os coeficientes terminaram com 0, então a primeira coisa que você pode fazer, ó, é dividir tudo por 10. Se eu dividir tudo por 10, então eu posso, ó, cortar um zerinho de cada elemento desse aqui, beleza? Outra coisa que eu percebo é que, se você viu a aula de critérios de divisibilidade, você vai observar que todos os números aqui eles podem ser divididos por 4. E aí eu vou encontrar uma nova equação equivalente, ou seja, uma equação diferente, mas que vai valer também a mesma coisa. Então, ó, se eu dividir por 4, 4 dividido por 4 vai dar 1, 24 dividido por 4 vai dar 6, e 2.880 dividido por 4. Quanto é que vai dar isso? Também não sei. 2.880 dividido por 4. 2 não dá, vou ter que dividir o 28. 28 dividido por 4 dá 7, porque 7 vezes 4 dá 28, e 28 menos 28 dá 0. Desce o 8, ó. 8 dividido por 4 dá 2, porque 2 vezes 4 dá 8. Cadê o 8? E 8 menos 8 dá 0. E esse 0 que sobrou aqui, ó, vem para cá. 720. Beleza? E como o x está negativo, eu posso multiplicar tudo por menos 1 e encontrar, ó, essa fração, essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 6x menos 720 igual a 0. Beleza? X ao quadrado menos 6x menos 720 igual a 0. Vamos guardar ela aqui para... vou limpar aqui o nosso slide para poder ficar mais fácil da gente fazer as contas, porque a gente vai ter que resolver essa equação. Vamos tentar lembrar aqui. X, cadê? Ao quadrado menos 6x menos 720 igual a 0. Deixa eu voltar aqui para ver se é isso mesmo. X ao quadrado menos 6x menos 720 igual a 0. Beleza, tá igualzinho. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? A equação já está na forma geral. Vamos encontrar o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 6 e o C é menos 720. Vamos colocar essas informações na fórmula do delta. Lembrando que é B2 menos 4 vezes A vezes C. O delta, ó, B, menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes C, que é menos 720. 6 ao quadrado, ó, vai ficar positivo, vai dar 36. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 720 vai dar 2.880. Que a gente tinha acabado de dividir esse valor por 4 e deu 720. Então, ó, você já fez e refez e desfez e fez de novo a conta, beleza? E para finalizar, encontrar o valor do delta, 36 mais 2.880. Então, se você não souber de cabeça, eu mesmo sei, vou lá no cantinho da folha. 2.880 mais 36. 0 mais 6, 8 mais 3 dá 11, 8 mais 1 dá 9. E o 2 que não soma com ninguém. Então, 36 mais 2.880 dá igual a 2.916. Beleza? Pronto, professor, o que é que eu faço agora com esse resultado? Agora, você vai, deixa eu ver aqui, vai encontrar a fórmula do x, não é isso? Pronto. Fórmula do x, lembra? X, peraí que o negócio está bagunçado. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, vamos trocar aqui, ó. Menos b, quem é o menos? Tá aqui da fórmula. Quem é o b? Menos 6, mais ou menos, raiz de 2.916.
16. Beleza. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes A. Quem é o A? É 1. Beleza. Vamos fazer as contas? Vamos para cá. Menos com menos dá mais, então fica 6 positivo. Mais ou menos raiz de 2.916. Gente, mais uma vez, volto lá na aula para você descobrir que é o 54, viu? Vamos adiantar. 2 vezes 1 dá 2. Vamos agora encontrar, ó, x1. Cadê aqui? x1 e x2. x1 e x2. Vamos ver como é que fica isso. Meu Deus, que traço horrível. Vamos lá. x1 vai ser o quê? 6 mais 54 dividido por 2. E o x2? 6 menos 54 dividido por 2. 6 mais 54 dá 30. Olha, perdão, já estava pensando na resposta. 6 mais 54 dá 60. E dividido por 2 dá 30. E 6 menos 54, você já sabe que vai ficar um número negativo, né? Vai dar menos 48. Dividido por 2 vai dar menos 24. Então, como x é a quantidade de alunos, não pode ser um número negativo, né? Então, x é a quantidade inicial de alunos, gente. Então, no início, eu tinha 30 alunos. Sendo que a pergunta é o número de alunos presentes para a distribuição. Ou seja, o que eu tinha antes, menos os 6 que faltaram. Ou seja, 24 alunos. Alternativa correta, letra A. Então, veja que ao longo dessas nossas aulas, nós passamos por algumas questões bem simples e algumas um pouquinho mais trabalhosas, como essa, né? Mas é importante que você domine essas questões, principalmente as mais trabalhosas. Por quê? Porque são essas questões que vão fazer a grande diferença entre quem vai ser aprovado e quem não vai ser. Porque as questões fáceis, a maioria do pessoal vai acertar, então vai ficar todo mundo ali no mesmo nível. Quem conseguir desenrolar esse tipo de questão um pouquinho mais elaborada, vai conseguir se destacar e passar na frente de um bocado de gente que não vai conseguir desenrolar essa questão e vai errar. Beleza, gente? Beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi bem trabalhosa, barra pesada mesmo, mas é isso aí. Fiquem ligados aí que em breve a gente vai publicar novos vídeos. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário com suas dúvidas, se quiser também. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para quando eu colocar novos vídeos aqui, vocês serem notificados, beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula toda até agora e até a próxima. Tchau, tchau!